Fala galera, nós já falamos então um pouquinho da evolução da tecnologia dos materiais, né? Acompanhando a evolução do homem aí, nós vimos também a classificação dos materiais. A gente viu essa divisão dentro da engenharia de materiais, que é onde a engenharia de materiais atua. Nós temos as classificações. Nós temos os metais, os polímeros, cerâmicas e compósitos, né? Hoje nós vamos falar um pouco da organização microestrutural desses materiais, que é o seguinte: todo material ele é formado por átomos, né? Então, um tijolo ele é cheio de átomo de carbono, principalmente dentro da parte de matéria orgânica. Eu sei lá qual que é a composição de um tijolo, mas é o que veio na minha cabeça aqui. Então é o seguinte, eu tenho os plásticos, eles são compostos por átomos também, grande parte carbono, hidrogênio. Nós temos os metais. Então, assim, é tudo átomo. Eu sou composto por átomos, né? E é o seguinte, os átomos, eles podem aparecer no material de forma extremamente organizada. Esses átomos, quando eles estão organizados, eles formam cristais. Então, quando os átomos, eu tenho um empilhamento todo simétrico e uma estrutura repetitiva, eu tenho então uma estrutura cristalina. Quando está tudo bagunçado, a organização dos átomos é desorganizada, eu tenho uma estrutura amorfa. Os metais, eles são compostos por pequenos cristais, que a gente vai ver para frente que eu tenho a formação, a solidificação dos metais, várias nucleações, várias solidificações que ocorrem simultaneamente. Eu vou formando cristais distintos dentro do mesmo metal, dentro do mesmo material, até o final da solidificação. Aliás, quando a solidificação está completa, eu tenho várias regiões com cristais, eles são simétricos, né? Só que são cristais que tiveram nucleações diferentes, a origem dele é diferente. A gente chama isso de grão, inclusive. Mas enfim, os metais, ele de forma geral não, a gente fala que os metais têm estrutura cristalina. Então os metais eles são bem organizados, a estrutura metálica, oriunda das ligações metálicas, né? Só que a gente pode ter também estrutura amorfa em metais, viu? Se vocês me perguntarem assim, Ismael, você já viu algum artigo, algum lugar que mostrou uma estrutura amorfa em metais? Não, nunca vi. Mas, do ponto de vista metalúrgico, se eu tiver um resfriamento extremamente rápido, Ismael, nunca li isso, mas eu acho que a gente pode obter alguma estrutura amorfa em metais sim. A gente vai falar um pouco disso em tratamento térmico aí pra frente, tá? É o seguinte, então falei de metais, eu tenho que lembrar de estrutura cristalina. Agora, cerâmicas e polímeros, eu tenho uma mistura. Parte dos polímeros, às vezes eu estou falando do mesmo polímero. Peguei esse plástico aqui, ó, esse porta-lápis aqui, isso aqui é um plástico que está pintado com uma tinta metálica aqui e tal, mas isso aqui é plástico, né? Isso aqui é um polímero. Às vezes no mesmo polímero eu tenho, às vezes não, né? Grande parte das vezes, eu tenho parte da microestrutura é amorfa e parte dela é cristalina. Então eu tenho formação de pequenos cristais no meio de uma estrutura amorfa, tá? A gente consegue quantificar isso. Existe um ensaio que se chama difração de raio-x, difratometria de raio-x, né? Com a difratometria de raio-x a gente consegue verificar os picos lá e tal e quantificar qual que é a porcentagem da microestrutura que é amorfa e qual que é a porcentagem da estrutura que é cristalina, tá? É o seguinte, então, metais são cristalinos, polímeros podem apresentar estrutura cristalina, parte cristalina,
e parte amorfa, mas sempre que eu lembro de polímero, eu me lembro de estrutura amorfa, que ela é toda bagunçada. Aqui, ó. Cerâmicas. As cerâmicas também podem ter, em parte, estrutura cristalina e ter também estrutura amorfa. Eu vou mostrar para vocês agora as estruturas cristalinas que a gente tem. Vale ressaltar que uma mesma composição química pode se apresentar tanto de forma cristalina como de forma amorfa, que é o exemplo do quartzo, que é o cristal, e do vidro. O quartzo é uma estrutura cristalina e o vidro é uma estrutura amorfa. É o seguinte, os átomos, vamos falar do cristal aqui, tá? Vou deixar aqui a estrutura amorfa para vocês entenderem, enxergarem que não tem padrão nenhum, tá? Então fica até meio difícil de comentar muita coisa. Como eu disse também, eu sou mais da área de metais, então obviamente a gente acaba vendo mais estrutura cristalina. Então é o seguinte, sobre a estrutura cristalina, imagine só, os átomos vão se empilhando de forma totalmente organizada. Aí ele começa a ter um ciclo de repetição geométrico. Eu vou mostrar para vocês um vídeo agora mesmo de como é que ficaria essa estrutura montada. É o seguinte, se eu pegar e for cortando esses átomos, eu chego em um empilhamento de tamanho mínimo que representa toda a microestrutura. Ou seja, se eu pegar esse tamanho mínimo e começar a repeti-lo, eu consigo visualizar a estrutura como um todo. E essa mínima fração de átomos organizados a gente chama de célula unitária. Nós temos a estrutura CS, que é cúbica simples, nós temos a CCC, que é estrutura cúbica de corpo centrado, a CFC, que é cúbica de face centrada, nós temos a HC, que é hexagonal compacta, mas eu particularmente não conheço, para ser sincero, eu acho que também porque eu nunca corri atrás, mas é que é o seguinte, a grande maioria dos materiais, dos metais, eles se encontram na estrutura cúbica de corpo centrado, na célula unitária. Isso aqui é uma célula unitária cúbica de corpo centrado, tá? E essa aqui é uma célula unitária cúbica de face centrada. São as duas formas mais comuns que a gente encontra, as principais ligas metálicas que tem por aí, seja ela de alumínio, cobre, ferro, né, que é a maioria, grande parte das ligas que a gente estuda são ligas ferrosas. Então a gente vai focar nosso estudo na estrutura CCC e na estrutura cristalina CFC, tá bom? Eu nunca vi material assim de ligas convencionais que eu ver se é cúbica simples ou hexagonal compacta, sabe? Então assim, não estou falando que não tem, é claro que tem. É por isso que a literatura consta, mas assim, de forma geral, essas ligas que a gente vê no dia a dia é CCC e CFC, tá? Tô falando das mais comuns. A gente também tem a TCC, que a gente vai ver, que a gente obtém durante a formação de martensita, né? A martensita tem estrutura TCC, mas isso aí vai ser um assunto futuro. Os átomos de ferro, eles podem se apresentar em condições não abruptas de resfriamento. Eles podem se apresentar tanto com a estrutura cristalina de cúbica de corpo centrado, quanto na estrutura cúbica de face centrada. O que é isso? Imagina só, tem todo o empilhamento dos átomos, peguei e cortei a fração mínima que representa uma certa repetição. Vocês vão conseguir visualizar melhor agora mesmo, que eu vou colocar o vídeo para vocês. Olha só, gente, como é que ficou essa célula unitária. Eu tenho um átomo inteiro centrado no cubo, isso aqui é um cubo, né? Então tem um átomo inteiro centrado no cubo, e aqui, em cada vértice, ficou um pedacinho de átomo, tá certo? Cada pedacinho desse,
equivale a 1/8 de átomos. Vai ficar fácil de vocês visualizarem agora mesmo também. Então, olha só, gente, nessa célula unitária eu tenho o total de 1 átomo, mais 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6, 7, 8/8. 8/8 é equivalente a um outro átomo. Então, uma célula unitária CCC, eu tenho um total de 2 átomos aqui. E olha só, o corpo do átomo está centrado no meio do cubo. Bom, gente, agora aqui eu tenho a estrutura cristalina cúbica de face centrada. Eu tenho no cubo 6 faces. A face centrada é porque um átomo ele está centrado, o centro do átomo está na face. Então, olha só, aqui eu tenho o centro de um átomo, o centro de outro átomo, então é por isso do nome, tá? É o seguinte, eu tenho aqui, a face corta bem no meio do átomo. Eu tenho aqui meio átomo, meio átomo, meio átomo, meio átomo. Perdi a contagem aqui, mas no fim, são 6 faces. Então, eu tenho 6 meios átomos em cada face. Então, gente, esses átomos que estão com a face centrada aqui, eles são equivalentes a 3 átomos inteiros, porque são 6 partes de meio átomo. E aqui, em cada vértice, eu também tenho 1/8 de cada átomo, assim como na estrutura cúbica de corpo centrado. O que acontece? Então, na estrutura CCC, eu tenho 2 átomos e aqui, nessa organização, cabem 4 átomos. Mas vocês podem notar que na hora que eu fiz a impressão dessas peças aqui, olha, a escala delas ficou diferente. Olha só, isso aqui é 1/8 de átomo, não é isso? Esse aqui também é 1/8 de átomo. Só que esse meu átomo de ferro aqui, ele ficou maior do que esse aqui. Foi erro meu na hora de fazer a impressão 3D. Então eles estão em escalas diferentes. Na real mesmo, a estrutura cúbica, a célula unitária cúbica de face centrada, ela é um pouco maior do que a de corpo centrado, tá certo? A representação seria idêntica se essa altura aqui fosse a mesma dessa. Eu não sei se deu para vocês entenderem aí. Agora, vou mostrar para vocês o vídeo que ilustra do porquê que esse pedacinho aqui equivale a 1/8 de átomo. Vai ser legal também que vai dar para vocês enxergarem como é que fica o empilhamento dos átomos de ferro quando ele está na condição, com a estrutura cristalina CCC